partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez esse travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis, posta na terra estava uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Feche seus olhos. Amado Deus eterno, Pai, Senhor, nós estamos nessa quinta-feira das causas impossíveis diante da tua presença. Então fala conosco, com cada irmão e irmã que entrou aqui, Senhor. Traz paz aos nossos corações, que o nosso coração seja boa terra para receber a semente da tua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite no nome de Jesus. Fala conosco, Deus, poderosamente. Tira do nosso coração, tira, Senhor, da nossa mente, do nosso corpo, todo o cansaço, toda a fadiga, todo o estresse, caia por terra nesse instante, e que o teu poder e a tua graça opere na plenitude da tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Ei, escute, olhe para mim. Jacó, aqui em Gênesis 28, com certeza, ele está vivendo o dia mais difícil da vida dele. O dia mau chegou na vida de Jacó. Jacó agora, ele está indo para o deserto, está caminhando para o deserto. Ele tem sobre si a perseguição do seu próprio irmão Esaú, que o está perseguindo. Ele tem sobre si a ameaça de morte do seu próprio irmão. O medo, o coração de Jacó cheio de medo. E a Bíblia diz que agora ele foge, ele se desespera e ele vai para o deserto. Ele agora está nessa fuga, nesse medo do inimigo que vem contra ele. O seu próprio irmão, nesse momento da história, é o seu inimigo. É nesse contexto, é nesse momento da história da vida de Jacó, o dia mau bateu na porta da vida dele. Jacó saiu sem nada, ele perdeu tudo, ele vai deixar tudo para trás e vai fugir para o deserto. O que será que passou no coração de Jacó nesse dia tão difícil que ele está vivendo? Está saindo com a mão na frente e outra atrás, sem nada, para um destino indefinido, e ele agora avança no deserto adentro. Quantas vezes na história da nossa vida, a gente se confunde com a mesma história que esse Jacó, esse homem da Bíblia aqui está vivendo. Com sentimento de percas nos dias das nossas vidas. Coisas que tínhamos e que de repente já não temos mais. Que possuíamos e que de repente já não possuímos mais. Quantas vezes nos sentimos perseguidos. Quantas vezes o medo bate à nossa porta, por conta das situações, das humilhações que nós vivemos e passamos. Mas escute uma coisa, eu quero abrir um adendo aqui já, no início dessa pregação, e dizer algo para você. Porque não importa o que você perdeu, não importa as perseguições que você tem vivido, não importa as ameaças que o inimigo tem feito contra a tua vida. O que importa é se você não perdeu a promessa. Porque se você tem uma promessa de Deus na tua vida, isso é o mais importante. Se você tem consciência e convicção de que há uma promessa de Deus para você, eu quero dizer para você que isso é o mais importante. Escute, perca tudo. Você pode perder tudo. Você só não pode perder a promessa. Enquanto você entender que a promessa está com você,
não importa as ameaças, não importa as aflições ou os desertos que você tem vivido, tem passado. Mas se você está de posse da promessa, no momento certo e na hora certa, eu tenho certeza que o jogo vai virar para você. Eu tenho certeza que o Deus que fez a promessa, Ele vai agir. Mesmo em meio a toda essa situação, mesmo em meio a todo esse momento, Jacó tinha uma promessa. Ele tinha a bênção. O seu próprio pai o tinha abençoado. Ei, olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: o pai já te abençoou. Ele está fugindo, ele não tem nada, mas ele lembra e sabe no coração dele que ele está levando a bênção do pai. Ele foi abençoado pelo pai. E se você é abençoado pelo pai, irmão, pode ter perseguição, perca, destruição. O diabo pode tentar colocar medo. Você pode até estar com medo nessa noite aqui. O que você não pode é esquecer que mesmo com todo o medo que você tem tido de enfrentar, de viver, de passar, mesmo todas as perseguições na história da tua vida que você tem vivido, mas você olha para dentro de você e se lembra que o pai deu uma promessa para você, que o pai tem uma promessa para você. Isso é o que vale, irmão. Isso é o que vale. Sabe por quê? Porque Jacó está nessa condição. Mas a Bíblia vai dizer aqui o quê? Ele vai chegar no deserto, e ele está no deserto, ele vai pegar uma pedra como travesseiro. Mas antes de falar da pedra, eu quero dizer para você algo, que a Bíblia vai dizer que ele vai sonhar, e quem vai aparecer? O próprio Deus vai aparecer para ele. Ei, eu já quero profetizar, levante a sua mão. No meio das perseguições, no meio dos desertos, no meio das dores, no meio dos medos que você tem vivido e tem passado, eu quero declarar e profetizar nessa noite, que Deus Ele vai aparecer para você, que Deus Ele vai aparecer na tua vida. Ei, escute, escute, vem para mim. A Bíblia diz que Deus vai aparecer para Jacó de surpresa, não tinha nada combinado. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, e o Deus que você crê, e o Deus que você acredita, que te deu a promessa, Ele vai aparecer na tua vida, não tem nada combinado, vai ser no de repente. Ei, Jacó está dormindo e Deus vai aparecer. Jacó não estava nem pensando nisso, ele vai ser surpreendido por Deus. Se prepare nessa noite, porque tem pessoas aqui que vão sonhar, tem pessoas aqui que Deus vai aparecer. Você talvez estava pensando nos seus medos, seus traumas, você estava pensando muitas vezes, irmão, nas suas percas, e no meio das percas, os traumas, os desertos, Deus Ele vai aparecer para você. Ei, apareceu o Senhor, Deus apareceu. Eu vou usar você como profeta, só uma vez. Põe a mão no ombro do irmão que está do teu lado, põe a mão no ombro dele aí. Diga: eu sou profeta, e eu quero profetizar, que Deus vai aparecer na sua vida. Ele disse amém. Ei, Deus vai aparecer nesse ambiente, no deserto, na hora das percas. É nessas horas que Deus vai aparecer para você. Eu vim para profetizar. Ei, escute. Jacó vai pegar uma pedra como travesseiro. Uma pedra. Olha só. Deserto e uma pedra como travesseiro. Tinha tudo para ser o pior ambiente. O pior. Uma pedra dura e o deserto que é frio que só à noite. Mas quando Deus está no negócio, até o ambiente ruim, ei, você não está entendendo, né? Quando Deus está no negócio, até o ambiente ruim vai se tornar bênção. Ei, se prepare, porque Deus vai fazer você dormir nesse ambiente aí.
O diabo está querendo colocar você no ambiente para roubar a tua paz, para roubar a tua tranquilidade, para roubar o seu sossego. Ei, se prepare, porque Deus vai trazer um tempo de sono, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade na história da tua vida. Como que Jacó pode dormir num lugar desse? Como? Meu Deus, é uma pedra. A gente tem o travesseiro tão macio, tem gente que tem aqueles travesseiros de pena de ganso, né? Nossa, é uma delícia, meu Deus. Aqueles travesseiros que você deita assim, ó, parece aqueles travesseiros de hotel. O travesseiro abraça você. Então, ei, Jacó está sonhando numa pedra. Ei, escute algo que eu quero dizer para você nessa noite. Escute. Com Deus, pedra vira travesseiro. Mas sem Deus, travesseiro vira pedra, hein? Você pode ter um travesseiro de pena de ganso, aqueles mais caros, mas se não tiver Deus, ele vai ser uma pedra para você. Não dorme. Tem muita gente que não dorme, que não consegue dormir. Pode comprar o melhor colchão, aquele que faz massagem, aquele travesseiro que é do mais, não vai. Agora, porque Deus apareceu para Jacó e ele tem a promessa. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Porque o detalhe não é o ambiente que você está vivendo. O detalhe não são as percas que você teve. O detalhe não são as ameaças que o inimigo tem feito para você. O detalhe é que Deus tem uma promessa. O Pai fez uma promessa para você. Isso o Pai fez. Pode ser o ambiente que for. Então não se preocupe com o ambiente. Se preocupe se você tem Deus. Não se preocupe com o lugar. Se preocupe com a promessa de Deus. Se preocupa com a promessa. A gente muitas vezes acaba abandonando a promessa, porque a gente é preocupado com o ambiente. Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, uma pedra, que coisa difícil, que coisa ruim. Ei, vem para mim, quem está comigo diga amém. Uma pedra, né? Então, pedra. Deus chegou para Moisés e falou: qual o problema aí, Moisés? Toca na pedra que vai sair água. Aí, uma pedra. Lembra? O povo está construindo a Torre de Babel, lá em Gênesis. Pedra sobre pedra. Eles vão chegar no céu? Não, não vão. Não vão, porque é o homem fazendo. Agora, quando Deus está no negócio, uma pedra só traz o céu atrás de você. Pedra. Pega 3 pedras, Davi. A pedra, para quem tem a promessa, vai se tornar uma arma para derrubar os gigantes que vão se levantar contra a tua vida. Eu poderia falar muita coisa sobre pedra na Bíblia aqui. Ei, lembra de Estevão? Ele está lá. E quanto mais está com pedra nele, mais ele está dizendo: eu estou vendo o céu aberto. O céu se abriu, eu estou vendo Deus na minha vida. Ei, escute uma coisa. O diabo quer dizer: olha o ambiente que você está vivendo, olha o momento que você está passando, olha esse deserto, olha, é só pedra, só tem essa pedra e o deserto. Mas o diabo se esquece de que você tem a promessa. O Pai te fez uma promessa, e aquele que te fez a promessa, Ele é fiel. Toque no ombro do irmão que está do teu lado e diga para ele: você vai sonhar. Diga para ele, catuca ele aí, diga: se prepara para sonhar. Ele disse amém. Se prepara para sonhar. Amém. Não, irmão. Como que eu vou sonhar?
Olha aí, é só deserto, perseguição, medo, perca. Sonha. Sonha. Agora, qual foi o sonho? Qual foi o sonho que Jacó teve, pastor André? Qual foi o sonho que ele teve? Qual foi o sonho, igreja, que ele teve? Uma escada, mas como é que estava essa escada? Ó, ei, para relógio. Uma escada, como é que estava essa escada? Ela começava na terra e atingia o céu. Esse é o sonho que Deus deu para Jacó. Presta atenção numa coisa, ela sai daqui e chega lá. Diga, começa aqui e termina lá. Deus está dizendo assim para Jacó: vai começar aqui e vai terminar lá. Só que Deus não mostrou o meio da escada. Você sabe como começa, e você tem no seu coração a certeza de como tudo vai terminar, porque você tem uma promessa no seu coração. Só que do início até o fim tem o processo. Diga processo. Diga, tudo vai passar pelo processo. Tudo passa pelo processo. Tem promessa, mas tem processo. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, eu e você. Nós vamos passar pelo processo. Ei, escute. Sabe por quê que tem processo? Eu gosto dessa palavra. Deus está falando tanto aqui. Porque tem propósito, meu irmão. Eu adoro essas palavras assim. Ó, processo, propósito e promessa. Os 3 P. Porque você precisa saber. Você precisa saber. É aquela historinha da largata. Ela está ali, andando, rastejando. Uma lagarta. Aí você pisa até nela. Ninguém gosta de lagarta por quê? Mas aí, ela entra no casulo. Pronto. Ela está vivendo o processo. Ela é largata porque existe um propósito dela ser desse jeito. Porque ela vai entrar no processo. Porque a promessa que Deus tem para ela é ser borboleta. Mas ela tem que passar pelo processo. Aí a borboleta ninguém quer mais. Ai, que linda! Ficou linda! Mas ela foi um dia, essa largata. E quando pisa ainda, aí sabe aquele negócio verde assim. Mas a borboleta nem sempre foi borboleta. Ela teve que passar pelo processo. Tudo tem. Jesus morreu na cruz. Sim. Ele entrou no processo. Ele passou pela cruz porque tinha um propósito. Porque depois da cruz existia uma promessa para mim e para você. O problema muitas vezes é que a gente não entende isso. Eu preciso entender
que para mim viver a promessa, eu vou ter que entender que existe antes da promessa o processo e o propósito. A questão é, por que eu estou nesse deserto? Por que essas perseguições contra a minha vida? Por que essas adversidades? Deus não vai mostrar para você o meio, senão você desiste. Vai para lá, que eu vou te abençoar lá. Esse é o fim. Agora, se Deus mostrasse para a gente o meio, eu ia dizer, você me desculpa, Deus, mas eu acho que eu não consigo. Quantos degraus tem até o céu? Porque se Deus mostrar muitas vezes o meio, o processo que você vai viver. Deus ungiu Davi e disse, você vai ser rei. Mas só depois da terceira unção é que ele vai ser rei. A promessa era ser rei, mas ele teve que ser ungido quantas vezes? 3 vezes. Será que Deus errou na primeira? Não. E agora vai na segunda. Aí não aconteceu na segunda. Porque o propósito era na terceira. Ele estava no processo. Deus nunca vai revelar o processo para você. Porque se Deus revelar, irmão, você vai passar, você desiste, você levanta daqui e vai embora agora. Eu vi uma escada e ela começava aqui. E o céu é o limite. Aleluia! Eu vou para o céu. Mas espera aí. Espera aí. Tem um processinho aí para você viver. Está repreendido, bispo. Não adianta você repreender, bebê. Linda, fofo, não adianta, hein? Quantos querem ir para o céu? Deixa eu ver, levanta a mãozinha. Eita glória! Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, está preparado para o processo, irmãozão? Irmãzinha, está preparada aí? O problema é o processo, hein? A gente tem que entender isso, né? Jesus falou o quê? Senhor, será que não dá para dar uma afastadinha, pai? O negócio aí é pesado, se possível, afasta esse caixa aí. Quando ele viu o processo, né? Chibatada, chicotada, arrancaram as costas dele no chicote, né? E a gente às vezes, uma perseguiçãozinha, a gente já quer abandonar. E se Deus falasse, você não viu nada do processo ainda? Diga comigo, é melhor Deus não me mostrar não. Deixa no off, Deus. Se um pouquinho, às vezes a gente não aguenta, é melhor ficar no off. Que noite, hein? Que noite de Jacó. A escada ia para o céu. E lá no céu, o que ele viu? Os anjos subindo e descendo. Enquanto a nossa vida está na luta, está na dificuldade, o céu está trabalhando, irmão. O céu não parou não. Eita, ó minha vida como é que está, é só luta, é só perseguição, só perca. Será que Deus perdeu a força, parou de trabalhar? Não há um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Ei, enquanto as coisas estão paradas, isso não quer dizer que Deus parou. Enquanto as coisas na tua vida não estão andando, não estão funcionando, isso não quer dizer que Deus parou. Jacó está vendo os anjos para lá e para cá. Aleluia! A vida dele está paradona, perdeu tudo, sem nada, mas o céu está um agito só. O céu não para não, irmão. O céu está trabalhando por causa de você. Deus está mostrando para Jacó, o céu continua trabalhando. Mesmo que pareça que está demorando, pastor, o céu está trabalhando. É o tempo dele, é a hora dele, ele está trabalhando, não parou.
Será que parou? Será que Deus parou de me olhar? Será que Deus parou de me ver? Será que Deus parou a promessa que Ele tinha para a minha vida? A promessa não parou. Os anjos continuam subindo e descendo. Essa noite está top na vida de Jacó. Ei, Jacó, eu tenho uma promessa, não é isso que Deus vai dizer? Essa terra que você está aí, essa terra, ela vai ser toda sua. Jacó tem alguma coisa? Não tem nada. Às vezes Deus faz umas promessas que é até difícil de acreditar. Se prepare e gere fé no teu coração para acreditar naquilo que Deus tem para você. Gere fé. Porque aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gere fé no teu coração. Não peça coisa pequena, porque Deus quer revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus vai mudar o nome de Jacó. É o seguinte, Jacó. Você não vai chamar Jacó mais não, você vai chamar Israel. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Quando Deus chamou Abraão, Deus olhou para Abraão e disse assim: chega aí, Abraão. Abraão, vou dar um jeito nisso, eu vou te abençoar. Mas é o seguinte, eu vou mudar o seu nome. Você não vai chamar mais Abraão, você vai chamar Abraão, pai de nações. Olhou para a mulher de Abraão, disse: não, Sarai não, Tiruí, você vai chamar Sara agora. Mas agora Deus olha para Isaac, Deus olha para Jacó e diz assim: é o seguinte, Jacó, eu vou mudar o seu nome. Vou mudar o seu nome. Vou transformar. Você vai se chamar Israel. Por que que Deus mudou o nome de Abraão, de Sara e de Jacó e não mudou o nome de Isaac? Perguntou por quê? Perguntou por quê? Por quê? Vem comigo. Deus pegou o nome de Abraão e fez Abraão, colocou um A, mais uma letra. Pegou o nome de Sara, tira o I, pronto, menos uma letra, vai chamar Sara. Agora ele pula e agora Jacó, ele vai mudar, transformar o nome, vai apagar o nome. Deus não mudou o nome de Isaac porque Isaac era promessa. E promessa Deus não muda. Você não pegou? A promessa que Deus fez para a senhora não vai mudar. A promessa que Deus faz para você, ela não muda. Então Deus não vai mudar. Deus prometeu Isaac e ele deu e não mudou. Agora escute uma coisa. Deus agora pega Jacó e diz assim: não, tira isso daí, apaga isso. Ei, escute. Deus apaga você para você viver a promessa. Deus muda você para você viver. Talvez hoje a gente precisa mudar por inteiro. Talvez Deus precise me apagar por completo, na minha falta de fé, na minha incredulidade, nas minhas insatisfações, nas minhas murmurações. Aí Deus está pegando a borracha e dizendo assim: como é que tu chama mesmo? Leutério, né? Não, sabe por quê? Porque não, eu preciso apagar você, porque eu não vou apagar a promessa que eu fiz para você, então eu vou mudar você. A promessa que Deus fez para você, Ele nunca vai apagar e nunca vai mudar. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Então o que Deus vai fazer? Vai mudar você. Ele muda você. Espera aí. Inteiro ainda, hein? Esse aqui Deus falou, não adianta só uma letra. É melhor eu mudar ele inteiro. Então talvez hoje você precise dizer aqui para Deus, me muda por completo, Senhor. Eu já passei do meu tempo já. Mas eu quero que você fique de pé. Eu quero orar um minuto com você. Eu quero orar um minuto com a tua vida aí. Escute uma coisa. Deus, Ele não muda a promessa por causa de você. Mas Ele muda você por causa da promessa. Você está entendendo? Não, eu fiz uma promessa, mas acho que agora eu vi que ela não consegue, que ele não consegue, eu vou ter que mudar isso. Não. Ele fez a promessa, ele olha para mim e para você e diz que vai ser só Gu agora. Eu mudo você, mas eu não mudo a promessa que eu fiz. Ele vai sustentar até o final da tua vida. Eu para Jacó disse, não, aí não dá só uma letra, hein? Aí eu vou ter que mudar tudo mesmo, peraí. Bora. O que você tem que falar para Deus aqui hoje é dizer assim, se precisar mudar eu por inteiro, Senhor, muda. Mas o que eu não vou fazer é deixar de viver a promessa que o Senhor tem para mim. Se precisar me mudar, me muda. Vai falando com Deus aí. Se precisar me mudar por inteiro, o Senhor me muda. Mas eu não quero sair daqui sem viver, sem entender as promessas que o Senhor tem para mim. Alguns Deus precisa mudar uma letra. Outros Deus precisa tirar uma letra, pôr uma letra. Mas tem pessoas aqui que Deus precisa mudar por inteiro. Eu não sei quem é você, mas peça para Deus. Peça, Deus, muda minha vida, mas eu não quero sair daqui sem viver a promessa. Uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu podia falar tanto de noite aqui, a noite de tantos que foram mudadas numa única noite. Tem pessoas que vão sonhar aqui. Tem pessoas que Deus vai dar revelação em sonho. Escute isso. É profético. Numa única noite Deus vai mudar a tua história. Uma única noite Deus mudou a vida de Pedro. Numa única noite Deus mudou a vida de todo o povo que estava preso no cativeiro. Numa única noite. E será que Deus não pode mudar a minha vida numa única noite? Ele pode. Coloque a mão no teu coração, fale com Deus.